A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e amigos, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que neste dia, ao estar assistindo este vídeo, teu coração esteja preparado para as coisas de Deus, você esteja com saúde, com alegria, que possa usufruir bem dos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. É o desejo do meu coração para você. A bênção de Deus para você, para a sua família. Que você seja abençoado no seu trabalho, nos seus afazeres. Que você possa gozar de paz, tão importante na vida de cada um de nós. E que Deus possa estar orientando a sua vida. Na lição de hoje, que vai ser tema do domingo 12 de março de 2023, a lição de número 11, nós vamos ver sobre o avivamento e a missão da igreja. Semana passada nós vimos o avivamento pessoal e hoje vamos ver o avivamento como a missão da igreja. Os irmãos que estão acompanhando os estudos sabem que nós estamos vendo neste trimestre sobre o avivamento. O tema é Deus aviva a tua obra. O chamamento das Escrituras para que cada um de nós sejamos quebrantados e o poder de Deus se manifeste na nossa vida. O nosso texto bíblico está lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 16. Eu vou ler para os irmãos. E disse-lhes, ide por todo o mundo. Palavras de Jesus. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus a orientação sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, palavras do Teu Filho, trazendo orientação prática para a igreja, para nós irmos por todo mundo pregando o Teu Evangelho a toda criatura. Que essas palavras de Jesus fiquem gravadas em nossos corações e nós possamos fazer a Tua obra conforme o Teu chamamento, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A verdade prática da nossa lição diz assim: neste tempo marcado pela falta de fé, e isso é importante, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então, chega-se à conclusão que vivemos um tempo em que as pessoas não têm fé. A incredulidade opera em grande parte dos corações humanos. E só a igreja pode cumprir esta missão se estiver imersa no avivamento espiritual, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades espirituais nos lugares celestiais. Então, uma obra satânica está se manifestando em todo o mundo. Satanás sabe que o seu tempo está acabando e ele
está atacando as pessoas e induzindo as pessoas a absurdos. Estamos vivendo um tempo de coisas absurdas, nunca vistas antes, porque se aproxima o tempo que Deus julgará este mundo e Satanás sabe disso e, portanto, está roubando o maior número de corações possíveis para impedir essas criaturas a terem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo e irem para o céu. Então, a nossa lição fala do avivamento da igreja, mas o avivamento, nós já vimos, o avivamento pessoal é muito importante. O avivamento da igreja, ele começa com o avivamento de irmãos. Nós vimos isso acontecer na história da igreja. Jesus ressuscitou num domingo e ele aparece para Maria Madalena. E Maria Madalena corre para avisar os discípulos, os 11 apóstolos, sem Judas, que já tinha tirado a sua vida pela manifestação da apostasia, da incredulidade nos seus corações. Mas aqueles discípulos estavam chorando. Maria chega lá, eles estavam chorando, desconsolados. Eles estavam pensando num Jesus morto. Há muitos na igreja hoje que ainda estão tristes, estão chorando, estão pensando naquele Jesus que morreu há 2000 anos atrás. E isso causa uma barreira no coração. Impede uma manifestação genuína de fé. E mesmo com relatos como o de Maria Madalena, não serviu para que aqueles discípulos mudassem o seu coração. Ainda naquele dia, 2 discípulos, conhecidos discípulos da cidade de Emaús, também tiveram um encontro com Jesus. Jesus ceiou com eles, foi à casa deles e eles reconheceram Jesus e correram também para os apóstolos contando a novidade, mas os apóstolos continuaram não acreditando. Você vê um vídeo como esse, você vê outros vídeos no YouTube, escuta testemunhos, escuta ensinos, mas algo ainda acontece no seu coração. A palavra de Deus vai e bate numa parede. O testemunho vem e você, lá no fundo do coração, tem uma dúvida de que aquela experiência que ele está sendo relatada é realmente uma experiência com Deus. Isso aconteceu com os apóstolos. Isso pode acontecer com você. Por quê? Porque falta uma experiência genuína
com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus aparece para os 11 e ele os repreende. Ele chama atenção: vocês não acreditaram que eu estava vivo. E aquilo bate fundo no coração deles. Agora eles têm uma experiência com Jesus. E aí Jesus dá uma ordem para eles: vá por todo mundo, pregue as boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aquilo explodiu. Aqueles homens saíram dali diferentes. Mesmo assim, a dureza é tão grande que ainda demorou um tempo para aquilo entrar no coração deles, até que no dia de Pentecostes eles foram batizados com o Espírito Santo. Percebe que você precisa ter experiências com Jesus, precisa ter experiências com o Espírito Santo de Deus. É uma coisa muito pessoal, isso é o que realmente muda o coração. Nós falamos, nós que eu digo, os pastores, pregadores, irmãos que evangelizam, falamos, testemunhamos, mas muitas vezes encontramos um coração impermeável que não absorve as coisas do Senhor. Busque uma experiência pessoal com Deus. Se você quer uma igreja avivada, quer uma obra do Senhor avivada, busque essa experiência pessoal. Nem sempre Jesus aparece em pessoa, como apareceu para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, para aqueles dois, para os 11. Às vezes, Jesus se manifesta em sonhos, em visões, em revelações, pela sua palavra. É uma experiência pessoal, é sua com Deus. Uma coisa é você ler ou escutar, outra coisa é você viver o seu momento de fé com Jesus. Jesus não nega isso a nenhum cristão, a nenhum homem, para dizer a verdade. E foi assim que a obra de Deus se espalhou por todo mundo. Pedro e João começaram a pregar o Evangelho ali naquela região em que estavam alojados, Jerusalém, Galiléia, Samaria. Barnabé e Paulo são chamados por Deus. Paulo presenciou a morte do primeiro mártir cristão, o diácono Estevão. E aquilo mexeu no seu coração, falou com ele, mas ele ainda não tinha tido uma experiência com Jesus. E Jesus aparece no caminho de Damasco. E ali ele realmente se converte ao Senhor Jesus e se torna um homem poderoso em obras, levando o Evangelho para todo mundo. Ele se junta com Barnabé na sua primeira viagem, depois vai com Silas na sua segunda e terceira viagem. E o Evangelho vai se espalhando, vai para
as regiões acima de Israel, Antioquia, e depois vai para a Ásia, passando por várias cidades, entrando na Grécia. Fazem essas viagens várias vezes, abrem igrejas, enfrentam demônios, expulsam demônios, curam enfermos, pregam a palavra, tiram as pessoas da idolatria, tudo no poder de Deus, é que o Evangelho vai explodindo por todas as nações conhecidas da terra, até que finalmente Paulo, na sua última viagem missionária, chega a Roma, já agora prisioneiro, para testemunhar do Evangelho diante de Nero. Às vezes, temos que testemunhar para aqueles que serão condenados, porque no dia em que eles aparecerem diante do Senhor para receberem a sua sentença final, será dito que, para Nero, por exemplo, que o apóstolo Paulo testemunhou do seu evangelho e ele não creu. Por isso está sendo condenado. Essa é a obra da igreja, levar o evangelho por todo mundo. Eles fizeram isso, invadiram a Europa, se tornou cristã em menos de 3 séculos, desde a ressurreição, daquele dia que Jesus apareceu para Maria Madalena e apareceu para os discípulos. Da Europa foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos veio para o Brasil, para a África, enfim, o Evangelho foi para a China, se espalhou por todo o mundo. Hoje a coisa está mudando. A árvore está secando. A Europa, que já foi berço das missões mundiais, os irmãos sabem, temos estudado, Gunnar Wingre, Daniel Berg, que vieram para o Brasil trazer o Evangelho Pentecostal, embora tenham sido enviados por uma igreja americana, eles eram suecos de origem, europeus. E hoje a Europa, que era berço dessas missões mundiais, o europeu não vai mais à igreja. Estima-se que em alguns países europeus, apenas 5% das pessoas frequentam alguma igreja. 5%. É triste, mas é verdadeiro. Conhecemos alguns irmãos que Deus chamou para a obra missionária. Há muitos anos, mais de 30 anos, eles tiveram uma chamada aqui de Santos, pastor Wilson, a irmã Helenilza, eles hoje estão em Portugal. A irmã Helenilza é muito amiga da irmã Marisa e até hoje elas fazem contatos aí, hoje mais frequente, com essa facilidade do WhatsApp. E eles já estão lá há um bom tempo em Portugal. Uma obra dura, igreja sofrida, uma obra sofrida. Conhecemos também, há mais de 30 anos também, o pastor Antônio e a irmã Zilda estão em Israel. O pastor Antônio foi consagrado presbítero juntamente comigo e Deus nos chamou para aquela obra missionária. Então, irmãos, cabe aos irmãos orarem, orem por esses irmãos, para que Deus abençoe esses missionários, que eles possam estar ganhando almas para Jesus. Orem para os servos de Deus mais jovens, esses irmãos já estão também chegando numa idade avançada, chegando no final da obra, precisa de jovens
corajosos, dispostos a deixar a nossa pátria para levar o Evangelho por todo mundo. Então, ore pelos jovens da sua igreja, para que eles recebam essa chamada divina de levar o Evangelho por todo mundo. Isso não significa que nós, cheios do Espírito Santo, não possamos fazer a obra de Deus aqui na nossa localidade, pregando o Evangelho, levando o nosso testemunho para as pessoas que necessitam da salvação. Mas para tudo isso é preciso ter uma experiência com Deus. Tenha essa experiência com Jesus. Ore, clame. Deus não nega pão aos seus filhos. Muito menos esse pão espiritual que vem do céu. Que Deus possa estar te abençoando nessa obra de missões mundiais. Contribua, ore, interceda pelos jovens da sua igreja, para que Deus abençoe e alcance ainda muitos por todo o mundo. Vamos orar principalmente para os missionários que estão sofrendo perseguições, principalmente em países africanos e europeus, muito ligados a outras religiões. Esses irmãos têm sofrido duras perseguições. Senhor, meu Deus, aqui estamos na Tua presença, Senhor, e intercedemos, Senhor, por esses irmãos que estão na obra missionária, Senhor. Pastor Wilson, irmã Helenilza ali em Portugal, Pastor Antônio, irmã Zilda em Israel, Senhor. Abençoa aqueles missionários que não conhecemos, mas estão em países islâmicos, africanos, países do Oriente, Senhor, sofrendo perseguições. Socorre esses irmãos, Senhor, leva o Teu conforto, leva o Teu pão, Senhor, para que não falte alimento para os Teus servos, tanto material, Senhor, como espiritual. Senhor, clamamos pelos jovens da igreja, Senhor, aqui no Brasil. Levanta jovens, Senhor, essa juventude disposta. Hoje os jovens conhecem o inglês, conhecem outras línguas. Levanta jovens, Senhor, para esta obra missionária, Senhor, para que eles possam dar continuidade, Senhor, principalmente ali nesses países europeus cuja incredulidade está dominando o coração da juventude, Senhor, para que nesse final de tempo, Senhor, antes da volta do Teu Filho, muitos se arrependam e cheguem ao conhecimento da Tua verdade. Dá experiência espiritual ao Teu servo, a Tua serva que está nos ouvindo agora, Senhor, que eles tenham uma experiência de fato contigo, Senhor. Revela-se a eles com Teu poder, com Tua graça. Batiza no Teu Espírito Santo, Senhor. Faz a Tua obra de poder, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.